Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos estar trabalhando sobre o gerenciamento, tá, dos resíduos de saúde do serviço hospitalar. Então, aquela aula que eu encaminhei para vocês na sexta-feira, essa é a explicação dela, tá bom? E o que traz como tema, né, o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, que nada mais significa do que como a gente vai organizar o lixo, né, que é produzido dentro do hospital, certo? Como é que é produzido aquele lixo da clínica médica? Como é que é, para onde vai aquele lixo? Qual a disposição final daquele lixo? A gente sabe que dentro do hospital a gente tem uma grande quantidade de lixo produzido, certo? Esse lixo a gente chama de resíduos de saúde. E esse lixo ele precisa ter uma disposição, né? Ele precisa ter um caminho a ser percorrido, certo? Olha só, a organização desse lixo, né, o procedimento de organização que a gente faz, a gente chama de manejo, tá? E diz assim, ó, o manejo dos resíduos de serviços de saúde é o conjunto de ações voltadas ao gerenciamento dos resíduos gerados. Deve focar os aspectos intra e extra estabelecimento, indo desde a geração até a disposição final, incluindo as seguintes etapas. Então, olha só, o manejo, pessoal, a organização do lixo hospitalar, a gente é responsável por esse lixo tanto dentro do hospital, né, como sociedade, quanto esse lixo fora do hospital também, beleza? Então, o manejo, pessoal, ele inclui várias etapas, né? A organização desse lixo hospitalar, ele inclui várias etapas, que vai desde a geração, ou seja, onde é que esse lixo ele é gerado? Foi gerado lá na clínica médica, certo? Onde esse lixo foi gerado? Ele gerou lá na clínica cirúrgica. Então, ele precisa ir para algum lugar, que é a disposição final. E nesse processo, a gente aí vai encontrar várias etapas, tá bom? Então, como é esse processo de organização desses lixos hospitalares? A gente chama de manejo, tá? Palavra-chave aí, manejo. Certo? Então, o manejo, a organização da distribuição, né, da destinação final desse lixo hospitalar é de forma organizada, beleza? E a gente vê aqui, ó, o lixo hospitalar, se vocês forem prestar atenção, a gente tem, ele é dividido em grupos, tá? Como, por exemplo, a gente tem grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E. Mas por que, professor, é dividido em grupo? A gente sabe, né, que cada lixo ele tem o seu risco. Não é verdade? Tipo, o grupo A, por exemplo, ele tem risco biológico, né? Exemplo, bolsa de sangue, né? Frascos que estão vencidos. Então, o grupo A ele se posiciona como risco biológico, tá? Grupo B é o risco químico. Por exemplo, algumas substâncias químicas que podem causar até queimaduras na pessoa. Então, o lixo ele é dividido. A gente não vai pegar, por exemplo, uma agulha e colocar junto com sangue, por exemplo, porque são produtos totalmente diferentes. Por isso que ele deve ser dividido, certo? Então, o grupo C ali tem o risco radioativo. Aí a gente fala, pessoal, de produtos de raio-x, né, exames de imagem. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado aí. Grupo D, riscos comuns. E grupo E, materiais aí perfluorocortantes, né? Materiais aí perfluorocortantes. Esses perfluorocortantes aí entra as agulhas, né? Os bisturis. Então são materiais que vão estar causando lesão aí na pele, tá? E fazer um corte, tá? Certo? Então isso são classificados, né? Divisão do lixo ele é classificado em grupos, que vai de A até E, beleza? Bora dar continuidade aqui. Então, como eu falei para vocês, o manejo, pessoal, a organização desse lixo hospitalar, ele é colocado em etapas. E a primeira etapa do manejo é a segregação. O que é a segregação, galera? Tá bem aqui, ó, a palavra-chave, ó. Separação. Então, esse lixo foi produzido numa clínica médica, por exemplo, agora a gente vai separar ele. Eu tenho lixo que é perfluorocortante, beleza. Eu tenho lixo aqui que tem presença de sangue, beleza, então vai para outro lugar. Eu tenho lixo aqui que é químico, então a primeira etapa do manejo é o que? A segregação, é separação, certo? E diz assim, consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas
e seu estado físico e o risco envolvido. Por exemplo, o sangue, por exemplo, ali a gente tem um risco biológico, correto? Uma agulha, ali a gente tem um risco de perfuro cortante. Então, esse lixo ele é separado de acordo com as suas características, certo? Bora continuar. Depois a gente tem o acondicionamento. E o que seria esse acondicionamento? Lembra, eu separei esse lixo, agora eu vou acondicionar. O que seria acondicionar? Colocar ele dentro de algo, tá? E olha só, consiste no ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamento e resistam a ações de punctura e ruptura. A capacidade do recipiente de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo, ou seja, eu preciso ter um local ali, né, que a gente chama de uma embalagem, na verdade, que eu vou acondicionar esse lixo que é produzido, tá? E essa embalagem, esses recipientes, eles precisam ser de acordo com a quantidade de lixo que vai ser gerado naquele lugar, tá? E esses recipientes, pessoal, olha só, importantíssimo, ele deve ser resistentes a furos, principalmente a ruptura, né? Porque se ele vazar, ele pode estar contaminando alguém, né? Ele pode vazar ali até no nosso local de trabalho, então eles devem resistam ao que? A punctura e ruptura, ou seja, a furos e a rasgar, tá? Quanto mais resistente, melhor, certo? Vamos continuar aqui. Ainda fala algumas características, né, do acondicionamento, que fala assim, ó, interessante. Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em sacos resistentes a vazamento, né, impermeável, de acordo com a NBR, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Deve ser respeitado o limite de peso de cada saco, além de ser proibido o seu esvaziamento e reaproveitamento. Como a gente sabe, uma vez utilizado aquele recipiente para colocar aquele lixo, ele não deve ser reutilizado novamente, tá? Colocar os sacos em coletores, né, de material lavável, resistente ao processo de descontaminação utilizado pelo laboratório, contando para a provida de sistema abertura sem contato manual, ou seja, esse recipiente ele vai ter que ser aberto com o quê? Com os pés, né? E possuir cantos arredondados. Por que cantos arredondados? Para facilitar ali a limpeza, né? Então imagina que a gente vai limpar a nossa casa, certo? A nossa casa, em alguns lugares, ela é mais difícil de fazer limpeza, né? Onde tem aqueles quadradinhos, por isso que precisa ter o canto arredondado, que facilita ali a remoção de sujidade. Os resíduos pérfuro-cortantes devem ser acondicionados em recipientes resistentes à punctura, ruptura e vazamento, e ao processo de descontaminação utilizado pelo laboratório. Beleza? Então, eu separei primeiramente, que a gente chama de segregação. Depois da segregação vem o que? O acondicionamento. Beleza? Eu vou colocar esse lixo dentro de um recipiente. Após o acondicionamento, a gente tem a identificação. O que seria essa identificação? Eu vou identificar esse lixo. Eu vou dizer se ele é risco biológico, eu vou dizer se ele é risco químico, eu vou dizer se ele é risco físico, por exemplo, tá? E diz assim, ó, que essa identificação, pessoal, esses produtos devem ser identificados de tal forma que possa permitir uma fácil visualização. Então, esses recipientes, eles precisam estar identificados no qual a gente consiga ver, ter uma boa